Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar o terceiro bimestre, beleza? A gente vai trabalhar agora com teatro esse bimestre todo. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida escreva no WhatsApp. A gente se encontra segundas-feiras pelo Meet. Abraço. Boa tarde pessoal, bom dia, não sei o horário que você está vendo o vídeo, mas então a gente, como eu avisei aí anteriormente, a gente já está no terceiro bimestre, né? A gente ainda não tem a data definida do tempo que termina e começa, mas provavelmente deve ser agosto e setembro. A gente vai trabalhar agora no terceiro bimestre todo sobre teatro. Se você acompanhar depois, eu vou pondo o slide aqui explicando tudo. A gente tem as habilidades trabalhadas no terceiro bimestre de teatro, são 4. Se a gente estivesse trabalhando na escola ou, né, presencial, seriam mais habilidades, mas o Estado ele define as habilidades essenciais que vocês precisam aprender. Então, dessas 7, 8, eles selecionam 4, então a gente vai trabalhar essas 4 durante o bimestre todo. Eu não vou ler, tá, todas elas, mas ela vai estar no slide e eu coloco depois no vídeo para vocês verem, só para saber do que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Aviso importante, que é muito importante. Eu tive muito problema no primeiro e segundo bimestre de aluno que tem dificuldade em fazer a atividade que eu peço. Mas a atividade vocês têm que fazer assistindo essa videoaula, porque assim, ela dá muito trabalho para ser feita, vocês não têm noção. Eu tenho que montar o slide lá no, né, montar o slide um por um. Depois eu tenho que olhar o slide e explicar para vocês o que eu estou passando no slide. Então, assim, é essa explicação que é importante vocês verem, que é como se a gente estivesse na sala de aula. A diferença é que vocês não vão poder fazer pergunta. É para isso que a gente tem a videochamada na segunda-feira para vocês tirarem dúvida. Mas toda atividade de arte que é para entrega, vocês têm que assistir esse vídeo. O que eu coloco no Drive são as imagens em PDF para vocês acompanharem, porque tem aluno que quer fazer alguma anotação, quer colocar o que foi aprendido, usa o slide, mas vai fazer atividade, faz atividade vendo o vídeo antes, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, tanto para sexto quanto para sétimo ano, eu faço um vídeo para cada um. E esse vídeo dá um trabalho danado para editar, para colocar imagem, para colocar vídeo. Então, às vezes tem uma questão lá que você não vai entender se você não ver a videoaula, tá bom? Então, eu vou estar sempre reforçando isso a partir de agora. Então, vamos começar? A gente vai começar falando sobre o tema de teatro e eu vou explicar a origem do teatro, tá? Basicamente para vocês entenderem onde surgiu o teatro, ok? Então vamos lá. O que é teatro? Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e ou edifício onde são apresentadas essas peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição do texto. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam-se auto, comédia, drama, fantoche, ópera, musical, revista, tragédia e tragicomédia. Então, basicamente assim, eu sei que tudo que vocês vão ver, vocês vão falar, nossa, mas tudo nasceu na Grécia? Sim, a grande maioria o que a gente chama de movimentos artísticos, não que surgiu na Grécia, sempre vem desde os homens das cavernas, mas o apreço e o estudo se deu a partir disso, a partir da Grécia, né? Na adoração dos deuses, os deuses gregos, bem antes de Cristo, bem antes do cristianismo. Então, na verdade, eles começam o teatro nasce na Grécia, tá? E aí depois para frente eu vou explicando melhor. E aí o que que acontece? A peça de teatro, quando ele fala que ela é uma apresentação em público e o edifício. Então, quer dizer, eu posso fazer uma apresentação de teatro de moto. Eu posso fazer uma apresentação de teatro numa praça pública, eu posso fazer a apresentação de teatro dentro da sala de aula e eu posso fazer a apresentação de teatro dentro de um teatro construído para isso, com acústica, iluminação, que a gente vai ver tudo isso durante o bimestre. E agora eu vou falar sobre cada um
dos estilos e de gêneros, né? O que são gêneros? São os estilos. Eu posso ver uma peça que é dramática, eu posso ver uma peça que é baseada em comédia, eu posso ver uma peça que ela é um musical, eu posso ver uma ópera. Então a gente vai falar um pouquinho de cada com as imagens para ficar mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Nesse slide anterior, vocês viram aí alto, comédia e drama. Então vamos lá. O que é o alto? O alto vem do latim ação. É uma composição teatral do subgênero da literatura dramática surgida na Espanha, de linguagem simples e curta. Tá? Então, no final ele fala que, em sua maioria, tem elementos cômicos ou intenção moralizadora. Ou seja, é um estilo de teatro mais antigo, mas a ideia era usar da comédia, mas ao mesmo tempo ser para dar uma moral, entendeu? Tipo, sobre a moral sobre o respeito, a moral sobre a empatia. Então tinha uma moral em cima desse estilo de gênero teatral. A comédia todo mundo conhece, né? A comédia ela é de humor, então o que faz a pessoa, o que faz a gente rir. Então, o comediante, também conhecido como humorista, é o ator que tem um dom cômico, onde suas atuações principais são trabalhos ligados à comédia, ao humor, tá? O terceiro aí seria o drama. Então, o drama contém múltiplos significados. Drama pode significar forma narrativa em que se figura ou imita a ação direta dos indivíduos, texto em verso ou prosa escrito para ser encenado, ou mesmo a encenação desse texto. Então, não pode é, desculpa, engasguei. Não pode considerar o drama a mesma coisa com tragédia, tá? Então, por exemplo, drama, quando a gente fala drama, é quando a pessoa é dramática, entendeu? Por exemplo, um aluno me mandou um áudio: professor do céu, eu não consegui mandar sua atividade porque o meu cachorro comeu o meu caderno. E aí, a hora que eu vi a última folha de arte, eu fiquei nervosa, eu empurrei o cachorro, eu tô sem o caderno, o que que eu faço? É a minha vida. Isso é dramático, entendeu? É uma pessoa dramática. Quando ela e tem muita gente que é assim, né? Usa do drama para conseguir as coisas, ou quando ela vai te contar um caso, por exemplo, da bala que caiu, ela conta de uma forma dramática, e a bala caiu, espedaçou, e o menino foi e pisou em cima, e aí eu fiquei desesperado. Então, isso é um pouco de drama, tá bom? Agora vamos ver o próximo slide aí, que são mais três. Vamos lá. Teatro de fantoche, ópera e musical. O teatro de fantoche, vocês conhecem, a grande maioria, é a apresentação feita com fantoche, marionete ou bonecos de manipulação, e são construídos especificamente para apresentação, né? Ele pode ser manipulado pela mão, por linhas. Depois vem a ópera, que é um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhado de música. Então a ópera, né, quem canta canto lírico, quem tem aquele vozeirão. Então, por exemplo, essa foto que vocês viram é do Fantasma da Ópera, né? É uma história que virou uma ópera famosa, tá? Que está em cartaz há anos. Então é como se acontecesse uma história e toda essa história ela é cantada em forma de ópera, ok? É diferente do musical. O musical a gente vai ver depois, que é o que está aí do lado, tá? O próximo. Então a ópera ela tem aquele conceito mais drama e a mulher com aquele vozeirão, o cantor lírico. É, é algo. A gente fala, não que seja, todo mundo acha que ópera é coisa de rico, de elitista e tal. Não, é porque tem gente que não gosta de ouvir ópera, né? Então se você for assistir uma peça baseada em ópera, você tem que gostar e apreciar o estilo lírico. Aí esse terceiro dessa coluna é o musical. E agora o musical é uma forma de teatro que combina música, canções, danças e diálogo falado. Então você viu que tem uma diferença com ópera, né? A ópera ela é baseada mais no canto lírico, na dramaturgia, no sentido mais, digamos que, dramático. E o musical eu posso contar uma história, por exemplo, pode ser um musical que se passa na escola, por exemplo, o Grease, que é um filme famoso dos anos 70, nos tempos da Brilhantina. Então a gente pode falar sobre uma escola, né, o Glee, que é aquele seriado famoso, e aí nessa escola pode ter as falas e do nada todo mundo começa a dançar, né? High School Musical, acho que tem um monte de filme nesse estilo. Então esses filmes que a gente chama de musical. Até quase todos os filmes da Disney, por exemplo, eles cantam o tempo todo, né? Às vezes o desenho passa a ser mais um musical do que o desenho só propriamente dito, tá? E agora vamos pro próximo.
Bom, aí a gente vem como teatro de revista. O teatro de revista, ele é um gênero teatral, mas ele, na verdade, ele é do meados do século, veio tanto no Brasil como em Portugal, ele foi mais difundido até meados do século XX, quando ele alcançou seu auge. Por que chamavam teatro de revista? Porque ele tinha todas as apresentações ali, eram várias coisas ao mesmo tempo, né? Vinha um comediante, vinha um cantor, era a mulher que dançava, a mulher que se apresentava, então parecia uma revista, então eles chamam de teatro revista. Hoje o que tem de teatro revista são algum musical que eles fazem baseado nesse gênero que foi muito famoso mais no final dos anos 70, né, nos anos 80. Hoje é muito difícil você ver falar de teatro revista. O próximo é a tragédia, né? A tragédia é a forma dramática, né? Lembra lá do drama que a gente viu? Ou peça de teatro em geral solene, cujo fim é ter o terror, a piedade, baseada no percurso e no destino do protagonista. O herói que termina quando sempre envolvido num acontecimento funesto. Funesto é que às vezes acontece em morte. É como se a gente assistisse ou ouvisse a história de Romeu e Julieta. É uma história que parece de amor, mas ela é uma tragédia, não é? Porque eles são apaixonados, as famílias são uma contra a outra, e aí eles resolvem, ela resolve tomar um veneno e tomar um veneno para eles morrerem. E aí a gente chama isso de tragédia, ok? Então, Romeu e Julieta é uma história linda, mas ela tem um final trágico. Então, por isso que a gente chama de tragédia, tá bom? E o último é a tragicomédia, que é um gênero teatral que alterna comédia e tragédia, tá? Então, como se você assistisse a família Addams, né? Ele é uma tragicomédia, porque é aquela família estranha, trágica, mas que é muito engraçada, né? Então, a tragicomédia tem várias peças e tem vários atores brasileiros famosos que fizeram sucesso nesse estilo, né? Então, por exemplo, tá acontecendo algo muito trágico, mas eles conseguem criar piada em cima disso. Então, passa a ser tragicomédia, tá bom? E aí a gente vai para o próximo slide falar aqui como surgiu o teatro, ok? Bom, então vamos lá, né? Como surgiu o teatro? A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais. Então, desde a época dos homens das cavernas, eles faziam algumas representações associadas à caça, colheita e morte, né? Que são essas imitações de animais e o culto aos deuses. Então, a gente considera que o teatro já vem dessas manifestações antigas. Agora, acredita-se que a ideia do teatro, como a gente conhece hoje, ela surgiu na Grécia Antiga, né, no século IV a.C. Então, o termo grego theatron significa lugar para ver. No theatron, era realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Na celebração da colheita de uvas, vindima, havia música, dança e apresentações do diritambo. Tá? Depois eu coloquei ali embaixo duas imagens que vocês vão ver no próximo slide, que tem a Dionísio, que é considerado o deus do vinho. Então, o que que acontecia? Na época da colheita do vinho, eles dançavam e cantavam e entoavam cantos e danças para esse deus. E é daí que começa a criar, se desenvolver o teatro. E aí, o que que é o diritambo, que é o que fala aí que eles faziam apresentações? O diritambo é uma poesia lírica que exprime entusiasmo ou delírio, louvor exagerado, hino em honra a Baco. Baco é a mesma coisa que Dionísio, que é o deus do vinho. Ok? Então é aí que surge o teatro. E depois vocês vão ver o teatro na Grécia Antiga. Dá uma olhada nessa imagem. Tá vendo? Aí é a imagem de como seria um anfiteatro, onde começou a surgir as peças apresentadas ao público, a forma como surgiu o teatro, que depois foi construído fechado, mas antes ele era totalmente aberto, como na imagem anterior, tá? E aí, para explicar como o teatro chega ao Brasil, no Brasil o teatro surge no século XVI e ele chega através dos jesuítas. Então, entre 1500 a 1600, a corte portuguesa começou a trabalhar o teatro e, na verdade, quem fazia as apresentações eram os índios, né? Então, os índios foram os primeiros atores, digamos assim.
Então, os jesuítas usavam do teatro para explicar algumas coisas. Lógico, sempre ligado à religião, à igreja, porque eles quiseram, né? Eles sempre quiseram catequizar os índios. E aí agora a gente vai para a primeira atividade. Presta atenção nesse slide. Então vamos lá. Qual é a atividade 1? Todo mundo conhece o teatro de alguma forma, porque se você está, né, na escola agora, nos anos anteriores que você estudou em outras escolas, no prézinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, as professoras sempre trabalham com teatro de alguma forma, né? E algumas pessoas têm o hábito de ir em teatro, ver peça infantil e tal. Então, para eu saber o que vocês sabem de teatro, vem essas questões. Qual é a sua relação com o teatro? Faça um texto comentando sobre, tá? Então, quais são os exemplos que eu quero que você me fale? Por exemplo, você já foi ao teatro? Se você já fez teatro na escola? E se você já fez, para você comentar. Então, você vai fazer um texto falando, tá? Na escola eu ensinei tal peça, eu já fui no teatro com a minha tia, com a minha mãe, com meu pai, ver tal peça, eu nunca fui ao teatro, eu já fui, gostei, eu gostaria de. Só para saber o que vocês sabem sobre o tema, tá bom? Essa seria a atividade A. A atividade B, você vai fazer um desenho que vem à sua cabeça quando a gente fala de teatro, tá? Então, por exemplo, eu não tenho que considerar o desenho certo ou errado. Mas se eu falar assim para você, faça um desenho para mim agora, tipo, nessa aula, faça um desenho do que significa ou simboliza o teatro para você. Você vai fazer o desenho que você quiser, lembrando que não faça desenho muito pequeno, faça um desenho elaborado, faz colorido. E aí vocês me mandam as atividades, tá? Por e-mail ou por WhatsApp, colocando como atividade A, texto, atividade 2, desenho. Beleza? Então a gente termina esse primeiro bloco que foi falar sobre o teatro, tá? E agora a gente vai falar do próximo tema. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o circo, né? Que é o circo teatro. O circo ele tem uma origem bem antiga e a gente vai entender um pouquinho do contexto histórico do circo, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar resumir o que está aqui, tá? O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas e geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades. Essas companhias costumam integrar malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços e outros engenhosos personagens com a finalidade de divertir e surpreender o público. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. Tanto que a palavra circo tem origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. O termo remete às arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas. Então a gente sabe que o circo ele é itinerante, ele não é fixo, ele vem para a sua cidade por um período, depois ele vai para outras cidades. Tá? Então lá, continuando o texto, o primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circo Maximus, construído por volta do século IV a.C., durante a Roma Antiga. A estrutura tinha uma capacidade para abarcar ou colocar 150 mil pessoas, então como era imenso. E ali havia corridas de carruagens, lutas de gladiadores e pessoas exibindo talentos incomuns, tá? E depois de um incêndio, né, nesse circo, hoje ele foi construído o que hoje é o Coliseu na Itália, que é super visitado também, tá? Então, na chegada da Idade Média e a queda do Império de Roma, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos. E aqui fala o seguinte, que apesar de todo esse processo, foi apenas no século XVIII, na Inglaterra, que os circos ganharam características modernas, né, com picadeiro, que é o que a gente vê hoje. Até antigamente não existia essas lonas, o picadeiro, tudo organizadinho. Então, o marco para a história do circo foi também o Anfiteatro Real das Artes, criado por um cavaleiro inglês em 1768. Então dá para vocês verem que basicamente a história do circo começa há muitos, muitos anos, né? Antes de Cristo, por exemplo, nascimento de Cristo. E conta-se na história, por exemplo, que o circo era feito para alegrar desde a rainha, o rei, então vinha o malabarista jogar laranja para cima para fazer a rainha rir.
o bobo da corte, que é um palhaço. Então, tudo isso é ligado ao que a gente chama de circo-teatro, né? Que é a forma de você interpretar alguma coisa. Depois, aí, continuando no texto, a história do teatro no Brasil começou só no século XIX. Então, eu coloquei 3 imagens para vocês verem aí que o circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, ou seja, a gente fala que o cigano é um povo que não tem um lugar fixo, né? Eles viajam muito. Então, quando a gente fala, nossa, parece cigano, porque você muda muito. Então, o circo chega ao Brasil basicamente pelos ciganos, tá? Então, eles faziam apresentações para o público e, lógico, que dentro dos espetáculos existe uma regra do que é mais importante no circo, né? Que aí a gente vai ver agora quais são as apresentações mais importantes do circo. Então, presta atenção ali, ó. Até fala que os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e o interesse dos espectadores. Por conta disso, o palhaço ganhou uma roupagem diferente do personagem europeu, que lá é mais calado, realiza mais mímica. Então, aqui no Brasil, o palhaço ganhou uma forma diferente do que é lá. Lá ele é um estilo só, feito e fazia mímica para as pessoas rirem. E aqui no Brasil, o palhaço tomou outra roupagem, ou seja, a gente modificou a forma como eles faziam a palhaçada lá fora, né, na Europa. E aqui o palhaço se tornou o palhaço que a gente conhece hoje, ok? Então agora a gente vai ver os personagens circenses um por um, ok? Então vamos para o primeiro personagem, primeiro e segundo, né? Então vamos lá, o palhaço todo mundo conhece, tem ali a definição dele, né? Não sabe que é a origem exata, mas dizem que o palhaço vem desde a época do Antigo Egito, 2500 anos antes de Cristo. E ele tem o intuito de provocar riso e entretenimento, tá? Então aí fala que no caso dos bufões da corte que a gente fala é o bobo da corte, que era que na época imperial na Europa tinha sempre um bobo da corte para alegrar a rainha, o rei e a corte toda, né? A corte, ou seja, os ricos. Depois do lado tem o malabarismo, que é a arte malabares, que também vem da antiguidade. Na China já se fazia o uso de pratos girando e equilibrando em varinhas. E já na Grécia e no Egito a preferência pelas bolas e mais tarde por tochas acesas, né? Então começou basicamente girando o prato, depois tacando bolinha e depois tacando tochas acesas, que é o que a gente chama de malabares. Vamos pro próximo? Bom, nesse a gente fala do mágico, que é o mágico ou ilusionista, e fala que ele já é considerado, já existe há 2000 anos antes de Cristo, e na verdade eles eram considerados, eles foram apontados até como bruxos pelas mágicas que eles faziam. Lógico que a gente sabe que mágica não é real, né? Uma pessoa estuda aquilo e trabalha de uma forma que ela faz uma ilusão, que é o ilusionismo. E você acaba não entendendo como consegue fazer aquilo. Então, na época, eles até eram considerados bruxos pelas mágicas que faziam para apresentação, tá? E no circo, o mágico é sempre também tão famoso quanto o palhaço. Todo mundo fica, né, achando super bacana em ver ele fazer aquelas coisas que o olho não consegue notar. Depois a gente vai para o trapezista. O trapezista é o trapézio, existe a confiança das pessoas participarem, né? O número são realizados por membros, sempre é a mesma família, então é um grupo de trapezista. E os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura, né? Geralmente é os balanços que ficam suspensos no alto do circo. Vamos pro próximo? O próximo a gente fala de contorcionista. Sabe-se que na Grécia Antiga já se praticava o contorcionismo. Há registros que indicam que essa era uma prática utilizada na China para treinar os guerreiros, há 5.000 anos, há 5.500 anos atrás. Tá? Depois a gente vai para equilibrista. A arte também surgiu na China, é datada pelo menos a 108 anos antes de Cristo. Durante a celebração do Palácio do Imperador, alguns artistas se apresentavam com números de acrobacias e cordas bambas. Corda bamba é aquela corda que você tem que andar nela segurando uma vara sem cair. E o público foi muito surpreso e que fez com que essas exibições fossem realizadas com frequência. Ok? E aí, o último, o domadores de animais, tá? Então, no Egito Antigo, alguns guerreiros saíam em busca de novos territórios e, por vezes, encontravam animais selvagens e conseguiam amansá-los. Então, é o que a gente considera que é aí que surgem os domadores de animais, né? Eles tinham que descobrir novos lugares e tinham que domar aqueles animais que tinha naquele lugar para conseguir fazer, para conseguir tomar posse da terra ou do espaço, tá?
E, na verdade, hoje esses domadores de animais não tem mais em circo, porque é proibido o animal em circo hoje, ok? Eu coloquei aqui porque ele era considerado do circo clássico, mas hoje não pode ter animal em circo, até porque muitos animais sofriam demais na mão desses donos de circo e acabavam morrendo de fome e tal, então hoje é proibido por lei. Então o circo hoje ele é baseado em outras atividades para trazer a família, mas que não inclua mais os animais, tá bom? Então é só para vocês entenderem. Beleza? Agora a gente vai para o próximo tema. Então, só para a gente terminar, basicamente um pouco do contexto do circo, a gente vai falar do que era considerado um clássico do circo, que são os cartazes dos circos, tá? Então, dá uma olhada mais ou menos de como eram esses cartazes, ok? Eu vou colocar a imagem e depois eu volto a falar. Ó, vocês estão vendo? Esses aí são só 4 cartazes de diferentes épocas. Então tem lá uma apresentação que é de 2009, que é esse rosto grande. Então o Circo Mérito apresenta o palhaço, que é o símbolo do circo deles. Depois aquele do meio ali, ó, que está em preto e branco, era aquele que a gente chamava de homem canhão, né? E colocava um homem no canhão e atirava, ele saía voando pela lona, né? Dentro do circo e todo mundo achava aquilo o máximo. Então aquilo também era o símbolo do circo, ou seja, as pessoas pagavam para ir ao circo para esperar aquele momento. Aí tem o Circus Court Althoff, que é uma trupe, tá vendo? Que tem uma mulher ali, uma filhinha, geralmente é uma família, né? Uma família de malabaristas. Então também eles faziam muito sucesso na época, então era a apresentação exclusiva do circo. E o de baixo tá lá, ó, Dinames apresenta o circo, diversão, alegria e habilidade, que já é um layout de cartaz mais moderno, né? Assim, tipo, que usa imagens desenhadas, diferente dos outros que usavam uma fotografia ou pegavam algum tema específico. Então agora a gente vai para a última atividade dessa primeira videoaula, ok? Então vamos lá, eu vou colocar e vou explicar. Vou colocar a imagem e já explico. Bom, então vamos lá. Qual é a atividade 2? A atividade 2 é: se você fosse dono de um circo, como ele se chamaria? Que atrações seriam apresentadas nesse circo? Então, por exemplo, né, muito brega, mas Circo João Alves, tá? O que vai ter no meu circo? Então, vocês vão dar um nome para o circo de vocês, criar um logotipo para ele. Então, qual é essa atividade? Você vai fazer um cartaz do seu circo, tá? Use uma folha, né? Use a folha toda, use lápis de cor e use a criatividade. Então, vocês vão pegar a folha do caderno de desenho e vão fazer um cartaz. Por exemplo, Circo Serelepe, Circo Moleque, Circo Leque Leque, não sei. Vocês vão fazer o nome de um circo e colocar desenhos, um desenho de palhaço, seja lá o que vocês quiserem, e colocar o que vai ter no circo, o que vai ter de diferente, como é o seu circo e a data que é para as pessoas comparecerem, ok? Então, basicamente é isso, tá? São as atividades que a gente vai trabalhar nessa primeira videoaula. É a primeira lá, né? A primeira atividade que você faz um texto sobre o que você sabe ou conhece de teatro, se você já assistiu ou já participou. E essa segunda atividade é criar um cartaz baseado no tema circo, tá bom? Então, vamos para os últimos recados. Não esqueçam da data de entrega, vocês têm que entregar todas as atividades até o dia 20 de agosto, então tem tempo, se organizem, não deixa tudo para a última hora, não estou pedindo nada muito difícil, tá bom? Para depois não acumular atividade. Não esquece de me mandar por e-mail, se não puder pode ser pelo WhatsApp, e não esquece de colocar nome, sala, se não souber o número não tem problema, mas precisa pôr o nome sala, porque eu não consigo armazenar as mensagens de vocês no celular, eu tenho que receber a atividade, marcar e deletar porque é muita coisa, ok? E lembrando também que toda segunda-feira às 2 horas a gente tem uma videochamada pelo Meet. Então nessa segunda-feira a gente vai ter uma chamada dia 7, 8, dia 10. Então eu vou fazer uma videochamada 2 horas, explicar de novo essa videoaula e tirar algumas dúvidas de vocês. Eu espero vocês lá. Até a próxima nossa videoaula e a gente vai se falando. Abraços virtuais e até a próxima. Até mais.